Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Viva Mais, o programa de saúde e propósito da IPPTV. Eu estou muito feliz de você estar aqui assistindo esse programa, porque significa que você gosta e está interessado no programa em relação à sua saúde, e está querendo aprender e entende a importância do corpo na sua vida. Como a gente aqui fala bastante, a gente fala que algo que está na Bíblia, que todo mundo sabe, que o corpo é templo do Espírito Santo e a gente precisa cuidar dele. E hoje é um programa especial, dois motivos. Um, a minha companheira e entrevistadora, a Sara, hoje não pôde estar com a gente, então vou tentar ao máximo fazer o esforço de entrevistar o nosso convidado. E dois, porque hoje a gente não está falando como profissional de saúde, a gente está falando uma pessoa igual a você que está assistindo, uma pessoa que transformou a vida não só através do esporte, mas também pelo esporte para ter uma vida melhor. E ele é presbítero na IPP e eu estou com maior alegria de chamar aqui para o papo o Alain Bazet, É isso aí. sobrenome francês. É isso Seja aí. bem-vindo, meu caro. Obrigado. Muito bom estar com vocês aqui hoje, poder compartilhar um pouco da história, né? De como é que foi todo esse processo e transmitir um pouco daquilo que a gente tem vivido Sim, nesses dias, né? Nesses dias não, nesses meses e anos já, né? Já tem alguns anos. Mas é uma alegria muito grande estar com vocês aqui e poder passar um pouco dessa minha experiência e vivência nessa parte. que legal, que legal. Mas conta como. Esse sotaque aí não nega, né? Então você é do Rio, mas conta um pouquinho, né? Sim. Como é que é? De onde você Bom, veio? eu sou do Rio, carioca, nascido lá, né? Vim transferido para cá pela minha empresa. Vim para cá com 33 anos, em 2007. Você cresceu quando menino na cidade do Rio de Janeiro mesmo. Certo, exatamente, né? Então passei lá a minha infância, adolescência, juventude praticamente toda. E com 33 anos vim transferido para cá, né? Para São Paulo. E aprovo o Senhor de estar aqui na igreja de Pinheiros também, né? Amém. Na qual sou presbítero lá, eu, minha esposa, minha filha mais velha, minha filha mais nova estava na barriga da minha esposa, né? Mas nasceu lá, né? Porque todo o processo de pré-natal, né, foi feito no Rio, Sim. né? Então nós somos 4 cariocas aqui em São Paulo, que é uma alegria grande para nós, é uma oportunidade muito boa, uma cidade excelente para morar, para viver. E aqui encontrei muitos amigos, muitas pessoas queridas, certo? É uma igreja muito acolhedora, muito amável, pessoas assim, da mais alta excelência, e é uma alegria grande estar fazendo parte do corpo de Pinheiros, né? Isso há quanto tempo aqui em São Paulo? Cheguei Quanto em que dá? 2007 aqui, 2007, é. né? Passei a ser membro de Pinheiros em 2008, né? Você era de igreja presbiteriana Isso. no Rio mesmo? No Rio, eu participava da Catedral Presbiteriana do Rio, desde que nasci, tipo, segunda, terceira geração lá, né? Que legal. Da Igreja do Rio. Então lá, imagina, é a casa que sempre conhecia, desde sempre, né? Desde nascido, né? Batizado lá, enfim, profissão de fé lá e tudo isso, né? Fui diácono lá por 3 mandatos, né? Participei de todas as sociedades internas, né? Da UCP, na época da Liga Juvenil, Olha né? só, que legal. Da UPA também, da Mocidade, né? Mocidade também trabalhamos bastante em liderança, fui presidente de Mocidade lá, vice, tesoureiro, tudo quanto é, Passou por por tudo. tudo lá, né? É isso E aí. depois, em 2007, vim pra cá e ingressei aqui em 2008, né? Fui recebido aqui como membro em 2008. Que legal, que legal. E como é que o esporte entrou na tua vida, né? Isso foi desde criança, desde moleque, assim? Ou como é que foi? Eu tinha bronquite e asma, né? Com 5 anos, então, com parte do processo de tratamento, eu ingressei na natação, né? Então, Eu também. também. Então, Mesma coisa. exato. Então, assim, a natação foi desde os 5 anos, nadei até os 15 anos, né? Sendo que até os 13, 14 anos como federado lá, né? Cheguei a participar de competições do circuito carioca e tal. Então, o esporte, de uma certa forma, sempre fez parte da minha infância e da minha adolescência, né?
Jogava vôlei também no colégio, participava né, das promoções de campeonatos de vôlei no colégio. Como é que foi? Isso foi incentivado pelos seus pais? Como é que você chegou no esporte? A Curioso. natação foi mais Pela, pela, pelo, pela questão da pela saúde né? mesmo, né? E depois, com o tempo, acabou sendo uma pouco meio que nem uma obrigação, mas uma coisa que fazia parte da minha rotina. Porque a gente pegou um pouco o gosto, né? E acabou que nadava de manhã, nadava de noite, né? E era uma quantidade razoável de quilômetros, né? Para você competir nesse formato de federação, né? O esporte exige bastante, né? Ainda mais a natação naquela época, né? É, Lá não é não fácil. era fácil, Não né? era Então a fácil. gente nadou bastante, meus pais sempre apoiaram muito, né? Meu pai me lembrava todo dia de manhã na natação, às vezes saía às 6 horas da manhã, de manhã e depois de noite levava no outro clube, né? Então, assim, era uma coisa como como criança, adolescente, né? Então os pais estavam sempre perto, né? Sim. Participando, então assim, nesse aspecto, meus pais, eles realmente eles participavam muito, né? Dessa minha vida esportiva até a adolescência. E depois da adolescência deu uma parada na natação, né? Que aí, enfim, surgiu porque sobrecarregava muito, né? Imagino. Você tem que acordar muito É, cedo e treinar, ou ir à tarde pro clube. exato. Então você Eu sei. gastava, em média, 3, 4 horas diárias nisso, né? Então, outras coisas foram surgindo, eu parei um pouco a natação, consequentemente parei de praticar o esporte de alto rendimento, né? Então, quando você tem um esporte de alto rendimento, você tem toda uma nutrição para isso, né? Então, quando você para, então você imagina, né? Você separou, teu corpo não entende que separou, né? Sim. Então ele Ele, continuou pedindo aquela mesma quantidade, né, que recebia. E aí, eu até lembro meu pai falando comigo, olha, você vai engordar. Eu falei, não, que engordar o quê, pai? Não vou engordar nada. Isso aí que isso, eu sei me controlar, nada disso. Então, mas não é bem assim, né? Então, a partir daí, parei de praticar a natação de forma diária, né, e competitiva. E fui seguindo, assim, uma prática esportiva regular, né? Jogava vôlei de vez em quando com os amigos, a igreja, né? Às vezes ia na praia, lá na cidade tinha uma programação de vôlei aqui no Rio de Janeiro, né? Então a igreja do Rio era na Praça de Tiradentes, ali muito próximo do Leme, Copacabana ali, né? sei. Então o pessoal marcava e ia, jogava vôlei lá na praia durante a semana. Tinha uma quadra na igreja, jogava aos sábados lá, mas às vezes com uma certa regularidade, às vezes não tão regular. Então foi basicamente assim. No início, a parte esportiva. Eu sempre gosto de refletir isso, porque, né, quem tá escutando a gente, ou quem tem criança, ou tem planos, né, para ser pai, o quanto, né, nesse seu caso, no meu caso a mesma coisa, mas a minha mãe sempre incentivou muito em casa a fazer esporte, e seus pais claramente também, porque te levar para cima e para Sim, baixo, né, o quanto que como os pais, né, influenciam com nessa certeza, jornada lá no comecinho, né? com certeza. Porque por mais que você tenha trabalhado, aí a rotina te prejudica porque outras coisas entram no caminho, em algum momento essa chave volta eventualmente, né? Te Exato, ajuda, né? Eu exato. imagino. A parte esportiva eu entendo como fundamental na vida de qualquer ser humano, né? A saúde, enfim, não questão de estética, questão de De longevidade e de saúde. qualidade, né? Porque às vezes as pessoas procuram os esportes por uma questão estética, né? Mas na verdade eu acho que o principal foco é a qualidade e a longevidade, né? Que você tem na sua própria vida. Sem Então, se dúvida. você consegue, como pai e mãe, dedicar tempo, investir nos seus filhos, né, nessa parte, com certeza grandes frutos serão colhidos, não só no presente, como no futuro, né? Só que hoje em dia você vê a vida tá tão hoje, no tempo de hoje, 2025, tão corrida, né? Que dependendo de você vive, não tem às vezes uma estrutura de clubes perto, ou de algum parque perto, ou de algum lugar onde você possa levar o seu filho, ou investir tempo nisso. Então, nessa vida corrida que a gente tem hoje, isso precisa fazer parte do teu estilo de vida, daquilo que você acredita como correto, como certo, né?
porque você só investe tempo naquilo que você acredita que é correto, que é certo, Sim. né? E botar na agenda, E né? botar na agenda, né? Eu vou dedicar esse horário, vou levar meu filho a um clube ou Vou praticar algum junto, esporte. vou treinar Vou junto com ele. exatamente, ou faz junto, né? É importante, né? Porque hoje acaba que, e eu falo, aí eu falo por minha experiência, né? A gente acaba delegando um pouco essa prática esportiva para os colégios, né? Quando tem a sua educação física e tal, enfim. Ah, mas não são todos. Tem vários que são muito legais, mas na maioria não é o esporte assim que a gente conhece, né? Não, Que é o esporte de rendimento. não é, não é. Para esporte de rendimento é clube mesmo, é você desde criança assim, pequena investir numa atividade esportiva que você escolheu como saudável ou como você entende que aquilo vai fazer bem para o seu filho, ele tem aptidão para aquilo, né? Mas se você não tiver essa linha de pensamento, você acaba delegando um pouco o que você acha como esporte, aquela 2, 3 dias que a criança tem, o adolescente tem no colégio, né? Precisa de ter tempo na sua agenda para dedicar a É uma isso. disciplina, É uma né? disciplina, é uma É uma disciplina. disciplina, que legal. E um ponto que é interessante, como eu também sou da natação, eu adoro, eu adoro. Hoje de manhã eu tava lá na piscina às 6 da manhã, eu adoro. E eu tô competindo também pelo Paulista, Certo. pela Associação Paulista. E, e é curioso, porque eu pergunto, como eu sou da natação, tem em vários outros ambientes que eu tô. Eu gosto de bater uma bolinha no tênis, eu joguei tênis quando era mais novo. Eu lembro que eu perguntava pro pessoal que jogava tênis, falou, e natação? E aí, gente da minha idade que não sabe nadar. Muita gente. É. Eventualmente você que está nos escutando aí também não sabe. E a natação não só como esporte, mas é um seguro de vida, né? Então, Sim, sim, porque a sim. gente precisa dedicar. Então, não só como. Eu sempre vou puxar a sardinha para natação, pessoal, porque eu adoro. Mas eu adoro vários outros esportes, mas esse é bem importante, né? As pessoas Sim, entenderem que, nossa, eu preciso estar, porque, né, a gente tá em sítio, que tem piscina, e a gente quer exato. estar tranquilo que, É, consegue se virar, né? Qualquer coisa. Esse é um fato muito interessante que se coloca. A gente teve essa preocupação com as crianças quando eram pequenas, né? Tanto a minha filha mais velha, a Gabriela, sou casado com a Alzira, né? Eu tenho 24 anos de casado com a Alzira Bazete, um beijo para minha esposa, me assistindo, entendeu? Tenho 2 filhas, a Gabriela Bazete, que fez 20 anos agora, e a Fernanda Bazete, que tem 18 anos agora, né? Gabriela da Costa Bazete, Fernanda da Costa Que Bazete, veio na barriga, né? que vem na barriga, né? Elas que eram pequenas, elas tiveram essa escolinha de natação, para justamente saber nadar, né? Mas aprenderam a nadar e ponto, né? Sabe se virar na piscina, né? Que é diferente de mar, Ah, entendeu? completamente. É outra coisa. Então, por exemplo, elas, na minha forma de ver, elas não têm condições, por exemplo, da natação que elas sabem de ir no mar, por exemplo, e enfrentar um mar, e tal, não tem condições porque elas sabem de natação, né? Então, realmente é importante, né, a gente saber. Às vezes tem grandes nadadores que também enfrentam algumas dificuldades, dependendo do mar que encontra, né? Então é fato. Teoricamente deveria ser uma disciplina obrigatória nos colégios, né? Natação Sem e a dúvida. pessoa minimamente nadar para, em caso de uma piscina ou em caso de uma praia, saber se portar, se virar lá, né? Sem causar nenhum problema, e nem se colocar numa situação de perigo, É né? exatamente. Acho que é muito importante. E importante mesmo, é um assunto muito sério, né? Sim. Da gente tratar. Legal. E como é que a corrida chegou aí com você? Me A conta. corrida foi assim. Na verdade, veio a pandemia, né? 2020, né? E todo mundo foi para casa, né? E eu trabalhava na Berrine, morava em Moema. Na verdade, já morava em Gianópolis em 2020. Então, esse tempo que eu gastava, né, no deslocamento, eu inverti para isso. Na época, eu tinha em torno de 110, 112 quilos,
Nossa, você... Eu. 112. O pessoal de Minas me conheceu, né? Assim, me conheceu com esse peso, né? 112 112 quilos. quilos, né? Mais ou menos isso. E aí, tem alguns amigos que praticavam corrida já, né? De Pinheiros, né? O William, o Gui, né? Da Lise, o William Young, que canta no coral, e o Diego, que hoje Pô, a gente tem que montar uma corrida da tem um EPP. pessoal que corre. E tem o Diego, que agora tá no Sul, o esposo da Rafa, né? Que esse aí tá em outro patamar, né? Já fez Ironman, fez. Já Foi pra Six Boston. Star, Ah, já já foi. tem todas as majors e tal, então é outro nível, outro departamento. E eles, né, colocando a corrida, incentivaram também. Ah, porque eles começam a correr, mas eu com 112 quilos, como é que eu vou correr? Não tem condições nenhuma de correr com 112 quilos, né? E aí começou a incentivar e a gente começou a caminhar. Bom, caminhar a gente consegue caminhar. Só que assim, qual era o meu objetivo de emagrecimento? Nunca foi questão estética. Ah, eu quero emagrecer para ficar com um corpo bacana, exemplo, né? Sempre foi questão de qualidade e longevidade. Por quê? Algumas coisas, eu me lembro, não vou esquecer, numa viagem que a gente fez com as crianças e com a minha esposa para o Chile, e aí era a primeira vez que elas teriam contato com a neve, né? E com esqui, essas coisas, né? Sei. Snowboard e tal, não sei o quê. E a gente foi, né? E a altitude, né? Quase 3.000 metros, né? Vale Nevado. E elas foram esquiar, tá, aprender a esquiar, também nunca tinha esquiado. E eu andava de skate quando era garoto. O que Ah, que eu pensei? Ah, eu já tinha vou feito pegar o snowboard, snow. vou pegar o snow, né? E aí a gente fazia aquela aulinha ali, uma horinha de aulinha e tal, isso aqui. Só que, diferentemente do esqui, que você consegue botar a prancha em pé, né? O snow você tem que sentar e encaixar o pé e fazer os negócios A lá, né? presilha A ali. presilha, né? Você tem que Sim. sentar, né? Você pode até enfiar assim, mas depois você tem que ajustar o pé, né? E isso tem que fazer sentado. E lá você fazia sentado na neve. Eu tinha uma barriga tão grande que eu tinha dificuldade de fazer o negócio, fechar. E a 3.000 metros de altitude, o ar fica um pouco mais. Tudo cansa mais, né? Mais difícil, Mais com certeza. difícil, né? Sim. Ar E aí eu rarefeito. sei que 40 minutos parei, ó, não quero mais não, porque tinha que descer, aí aprender, depois subir, aí tinha que tirar a prancha na mão, aí botar lá em cima, bota a prancha, aperta o negócio, sentar a barriga. Falei, não, chega, pra mim chega. Então, assim, foi mais uma questão de saúde e, obviamente, como consequência, acaba você ficando sei lá, com uma identidade, um corpo que você acha que seria legal. Mas não É é um corpo aquilo que você busca. saudável, um Corpo corpo saudável. saudável, com Saudável. quantidade de gordura correta, com músculo Exato. correto, etc, né? E aí comecei a caminhar. Eu Você ficou perturbado. perturbado, né? Comecei a caminhar também. E eu, quando coloco uma coisa na cabeça, minha pessoa lá em casa conhece, alguns amigos também conhecem. Quando eu coloco na cabeça, eu sou muito disciplinado e muito persistente, né? Então eu comecei a caminhar, tinha dia que eu caminhava sem medo de errar, tá? 10, 15 quilômetros de caminhada. Eu caminhava de manhã, caminhava na horinha do almoço, a meia horinha que dava, né? Porque eu estava em casa. Então aqui tem que 1 hora e meia que eu gastava para trânsito, caminhada. Perfeito. Almoço, de noite, caminhava, fui emagrecendo, emagrecendo. Tive acompanhamento, por isso que você falou da questão que hoje seria um bate-papo com uma pessoa não do meio Médico, né? médico, né? Não Mas profissional de saúde. não profissional de saúde, mas vocês vão ver a quantidade de profissionais de saúde envolvidos no processo, né? Então eu fui na minha endocrinologista, que acabou sendo a minha médica que acompanha a minha saúde e tal. Fizemos um levantamento, dieta XPTO, e fui emagrecendo, e fui emagrecendo, e fui emagrecendo. E aí, conforme fui emagrecendo, eu fui mudando um pouquinho a caminhada para corrida, né? Tipo, se eu caminhava antigamente 5 quilômetros, passei a caminhar 4 e correr 1. Aí Entendi. depois foi 3, correr 2, até que eu consegui correr meu primeiro 5 quilômetros. Isso tudo em volta de casa, né? No parque ali, né? E aí foi crescendo. Aí você, naturalmente, né? Você acaba, bom, agora que eu corri 5, eu vou querer correr mais, né? E o seu corpo está me entregando. Só que o que acontece? Você, por inexperiência, você acaba, obviamente, se machucando.
Eu passei por essa. Eu Não sou é? culpado, né? Não é? Culpado. Entendeu? É normal, é Você normal. vai se machucando se você não tem o conhecimento, É o né? processo. O processo. Aí, nisso, ortopedista, olha, ó, tem que fazer fisioterapia. Ah, então você entrou na vida uma coisa chamada fortalecimento. Porque não basta só correr, pegar um tênis e botar, Você né? precisa ter Você tem músculo. que ter músculo preparado para receber aquela carga de exercício que você está impondo a ele, não é? E aí eu vendo na internet, influência, aí o mundo da corrida se abre um monte de coisas, né? Esses meus amigos também. Então a gente correu a primeira prova de 5 quilômetros. Depois a gente foi correr. Isso bem na pandemia, então você não tinha eventos de corrida, né? Então tinha muita coisa virtual, né? Corria de máscara. Você Eu, corria de eu máscara, também. Tá horrível. né? Nossa. E aí você tinha que achar a máscara que fosse a que desse a melhor respirabilidade, né? Sim. Eu Depois, também. então, Tem que achar e comprava. achar E tinha os fóruns falando, os grupos. Falando, não é essa. é essa ou aquela, né? Porque você corre com máscara, né? E aí a coisa foi evoluindo, né? E aí fui aprendendo a lidar um pouco com essa questão. Aí, por exemplo, chega um momento que você fica estagnado, né? E aí você pensa, peraí, o que eu tenho que fazer diferente para conseguir alcançar um objetivo diferente, né? Aí Então, é você, isso que eu queria saber de você. Quando você começou, você falou, meu, eu tô incomodado, eu vou começar a andar porque eu quero emagrecer, eu quero, eu quero perder peso, voltar para um peso normal para você, né? Isso é importante, inclusive, porque a gente entrevistou uma nutricionista que o corpo normal é de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais forte mesmo naturalmente, tem gente que é mais magro. Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque é isso, sim, a busca é desenfreada por um corpo que provavelmente das pessoas não é o delas, etc, né? Então, exato. acho que tá tudo certo. Aí você foi com esse objetivo para emagrecer. Só que chegou um momento e você falou, não, peraí, eu quero correr meus primeiros 5 quilômetros, né? Você vai, a barra vai subindo, né? Você vai Sim. criando outros objetivos. Como é que foi essa progressão? Porque a gente já sabe, né, que você já está correndo distâncias muito maiores, você já Sim. conquistou muitas coisas legais, mas como é que essa sua barra, né, de É. metas que você foi construindo? Então, primeiro assim, a gente acaba, quando a gente entra nesse mundo de corrida, corrida que não seja aquela corridinha Cooper, aquela coisinha leve, que você começa a pensar em performance, aí a corrida deixa de, eu, no meu entendimento, tá? Deixa de ser um esporte tão popular quanto as pessoas falam que é, né? Então, por exemplo, Sem dúvida, quando sem dúvida. você pensa em correr para performar, não que você é campeão, essa não é minha profissão, é meu hobby, né? Mas mesmo no hobby você quer praticar bem, e foi o meu caso, né? Então, por exemplo, começou a ter um profissional de fisioterapia, tem que ter para recuperação muscular. Opa, tem que ter um ortopedista bom que conhece teu histórico. Então já entrou dois profissionais aí. Aí só Já tinha endócrino, três. Aí, três. nutricionista. Aí entra nutricionista. Nisso que entra a nutricionista, e que ela faz a densitometria óssea, né, para você entender um pouco como o seu corpo é constituído, né, ela começa a desenvolver uma dieta, uma suplementação própria para você, né. Hoje eu tenho a doutora Cláudia, que é minha nutricionista, né, tem a doutora Solange, que é minha endócrina, tem o doutor Gugel, que é meu ortopedista, tem a Jéssica, que é fisioterapeuta, e aí olha só, aí nisso você soma a materiais esportivos, né? Porque assim, uma coisa é você fazer de brincadeirinha e tal, isso aqui de vez em quando. Outra coisa é virar uma rotina na sua vida, fazer parte da sua vida, né? E aí, por exemplo, o outro profissional que entra, dependendo da. Porque até 5, meu entendimento, tá? De amador, tá? Tá. 5, 10, até meia maratona, eu acho que você consegue correr bem com esse pool de profissionais te ajudando, entendeu? Com uma planilha básica de Com internet, certeza. entendeu? Parece, para algumas pessoas, né? Para você que está assistindo aí, talvez esteja pensando, como assim, 21 quilômetros? Gente, é real, assim, se você tiver dedicação, com uma planilha, tem profissionais ajudando, são corridas consideradas de
curta distância, assim. Meia é quase, assim, é um pouco médio, mas a brincadeira muda completamente quando Depois você fala. disso, acima disso. Acima de 21, é outra coisa. Porque dizem, né, que até, entre aspas, pode até ser considerado como saudável você até fazer a meia. Que a maratona nunca é uma coisa que é saudável. Você se dispor a correr uma maratona. Que você vai expor seu corpo a um desgaste, dependendo da sua performance, por 3, 4 ou até 5 horas correndo, dependendo da sua performance. Sim. Né? Então, e aí o que você pensa? Beleza, então eu cheguei nesse patamar, fui assim, 5, depois fui 10, depois fui meia, e aí quando veio a primeira maratona, que foi, estamos 25, 24, foi 23, 2023. né? Então depois de 3 anos, né, a gente tentou, que foi a de Sorocaba, que foi essa primeira medalhona que eu trouxe legal. aqui, né? Que foi, vou dizer para você que foi a que eu melhor terminei, assim, de estado de saúde, né? Mas, quando você sai da meia maratona e vai para um processo de maratona, aí entra um outro mundo. É um outro mundo. Tá, então peraí. Então, antes de você continuar, eu preciso fazer uma pausa, gente, porque a gente tem que dar espaço para as empresas que ajudam a sustentar o programa. Eu queria que você ouvisse uma mensagem da TGL. Na vida, enfrentamos o inesperado a todo momento. E aí que entra o seguro de vida, um escudo de proteção para você e seus entes queridos. Imagine garantir o futuro daqueles que ama, mesmo quando você não está por perto. O seguro de vida é mais do que uma apólice, é tranquilidade, é segurança. Invista no amanhã, proteja hoje, porque a vida é imprevisível, mas o cuidado não precisa ser. Solicite o nosso contato. TGL Consultoria. Voltamos, e agora a gente vai escutar o que acontece nesse mundo complexo, dolorido, que é a maratona. Que é a maratona. Então assim, quando você sai do processo 21 para 42, você precisa de um suporte profissional, de uma assessoria, que vai desenhar um plano de acordo com, como você falou, de como você é, da forma como você corre, ajuda você a melhorar sua mecânica, ajuda você a desenhar planos específicos, ela te conhece, a pessoa te conhece, né? No meu caso é a Flow, minha assessoria é a Flow, ali que é a minha treinadora, minha assessora, né? Conheci ali que a Flow através de um fisioterapeuta. É sempre assim. É sempre assim, né? Um trabalho que eu fiz específico, que eu estava com uma lesão aqui na altura da tíbia, né? Então fiz um trabalho até com uma reumato na época, que tinha uma lesão dentro do osso, fui trabalho de fisioterapia bem complexo, né? E aí ele indicou a LIC, né? A LIC é minha assessora desde então, e a Flow, que é a assessoria. E aí por quê? Porque não é uma coisa trivial a maratona, né? Eu acho que para você correr uma maratona, você quer se desafiar a algo além das suas capacidades. Então, tipo assim, esse negócio de correr uma maratona brincando, rindo e tal, você acha legal, divertido. Tem gente que faz assim, né? Que brinca e tal, vai para as maratonas, entendeu? Mas só que eu acho que no meu entendimento, para brincar, você pode brincar numa meia maratona, uma 5 de 10K. Então, hoje, esse mundo da corrida está tão em voga no nosso meio, né? Tem muitas opções, né? É uma febre, na verdade, né? É. Então, assim, a maratona, eu acho que uma pessoa que se propõe com a maratona precisa de uma dedicação muito maior, né? E é dedicação mesmo. Então, assim, por exemplo, né? Conta aí, como é que é? Você tem, aí, de novo, agregou, então, já falamos, né? Da endócrino, fisioterapeuta, ortopedista, nutricionista e agora assessoria. Então, são 5 profissionais em volta disso, do teu plano, do teu sonho, daquilo que você gosta. Sim. Né? E agora... E aí entra a sua dedicação. Por exemplo, para a minha idade, eu tenho 50 anos, né? Para a minha idade, para o meu corpo,
composição, tudo, todos esses profissionais têm acesso a isso, né? Desenham X dias de corrida. No meu caso, são 4 dias de corrida. Então, eu corro na segunda, na terça, na quinta e no sábado. E são estímulos diferentes. Por exemplo, estou entrando aqui no termo, gente. Então, assim, é muito linguajado que agora você tá Não, nós vamos traduzindo. Aí você traduz tudo. aí. Eu vou traduzindo, Né? Eu também corro 4 dias por semana. Então você conhece, sabe como que é, né? Então, por exemplo, a segunda é o dia do regenerativo, aquele treino leve e tal, que você vai fazer no Z2 ali, bem tranquilo, né? Um batimento cardíaco bem leve e tal, né? Terça-feira é o dia do tiro, né? Para aumentar a sua capacidade aeróbica, o teu VO2, né? Trabalhar a tua resistência, né? A correr velocidades muito maiores que você correria em maratona, para aumentar a capacidade aeróbica e você poder absorver, ter condições, aerobicamente falando, de correr por muito mais tempo, no tempo que você almeja, né? Na quinta, aqui treino do rápido leve, que chama de fartlek, né? Que é aquele que você faz um tempo rápido, corre um tempo X rápido, um tempo 4 Y. minutos forte, 2 minutos fraco. Exatamente, isso aí. E o sábado é o famoso longão, né? Longão, Aquele treino que você vai piar uma quilometragem maior, né? A maior treino da semana, que dependendo do plano que a sua assessoria te deu, você pode correr a pace, né? Que é o tempo de quilômetro por minuto, moderado, ou pace de prova, enfim, depende da estratégia que eu vou desenhar para você. Isso é corrida, tá? Lembra que eu falei do fortalecimento? E aí você tem que enfiar mais uns 2, 3 dias de fortalecimento. Tem que fazer fortalecimento. No meu caso, por exemplo, eu faço 5 dias na semana. Eu faço segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Muito bom. Né? Todos os dias. Então, por exemplo, fortalecimento é 1h30 a 2 horas por dia de fortalecimento. Mas não é fortalecimento de pegar peso, tá? É fortalecimento focado nos músculos da corrida. Com elástico. Então não é aquela coisa de academia. Você faz o ostra. Nossa, tem todos. Uma infinidade aí, mas sempre focado, não é em trabalhar potência muscular, mas não necessariamente ficar grande, né? Na verdade, o sonho do cara que corre a maratona é ficar forte e leve. Forte e leve. Forte e leve, é isso. E aí aí entra o nutricionista com a parte suplementar, que você tem que ficar regulando o seu peso, né? Porque qualquer coisa, eu vi em algum lugar até que 1 quilo a mais no seu peso impacta 10 quilos no seu joelho, enfim. Não sei se exagerou ou não, mas estava escrito nessa matéria que eu tinha visto. Então tem todo um contexto em cima de dedicação. Aí você pergunta assim, mas Alan, tá, você falou isso, que hora você começa a trabalhar? Começa a trabalhar às 8. Essa é a pergunta. Porque para fazer tudo isso, a sua rotina tem que mudar. Muito. Você vai ter que... Porque existem umas frases, eu não sei, gente, eu vou falar aqui, eu não sei exatamente, eu vou uma paráfrase. Se você quiser mudar seu dia, você corre 5 quilômetros. Se você quiser mudar sua vida no sentido de hábitos, você corre uma maratona. Porque para fazer a maratona, você vai ter que mudar um monte de Muita coisa. Isso é verdade. Então, por exemplo, você imagina, se 8 horas tem que entrar no trabalho, que horas eu tenho que começar a fazer tudo isso, né? Então eu acordo 5 horas da manhã todo dia. Às vezes 10 para 5. Né? Mas não, isso não é muito penoso para você? Não, porque já virou um hábito. Mas tem dia que você acorda sem vontade de fazer? Até tem, mas eu nem penso. Só levanto, vou e faço. Porque se pensar, não faz. Gente, olha, eu vou falar por experiência, eu vou falar para você experiência própria, para as pessoas que estão aqui. A forma de fazer exercício é não pensar. Não falar, não, é porque... Não, eu vou estar com vontade. É simplesmente ir e fazer. Exatamente. E a vontade vai aparecer no meio do exercício. Exatamente. É assim. É assim mesmo. É uma escolha, né? É disciplina. O Denzel Washington tem uma frase muito engraçada, né? Se você faz um trocadilho de palavras que é mais ou menos assim, tá? Um sonho te leva para almejar algo, mas se você não tiver disciplina, ele é só um sonho. Você vai sonhar, mas nunca vai colocar em prática. Mas se você sonhar e ter disciplina, você pode alcançar alguma coisa, mas para você conseguir que essa coisa seja permanente, existe o que chamada que
que chama de compromisso, é um termo em inglês que ele colocou lá, né? Que é a perseverança, que é além da disciplina. É quase uma honra com você mesmo, assim. Eles chamam de commitment, assim, um termo assim. Então, assim, é uma coisa que você precisa ter. Você precisa sonhar, porque você precisa querer algo. Disciplina para botar esse algo em prática. Para alcançar os objetivos que você quer, tem que ter persistência. Tem que ter compromisso, o que você falou, com você mesmo. Então, assim, nem penso. Tá fora, assim, o nosso corpo, aí eu não estou falando como médico, eu não sou médico, sou contador, tá? Eu entendo que o nosso corpo sempre vai jogar a favor de se preservar. Do descanso. Do descanso. De poupar energia. Ele sempre vai querer que você poupe energia ante uma coisa que é inesperada, que você pode precisar, e aí aquela energia está lá. Então o corpo vai sempre jogar assim. Então é infinitamente melhor, entre aspas, você poder dormir mais. Acordar às 6h30, 7h30. Para mim, sempre foi muito fácil essa parte. Mesmo 30 anos não fazendo assim, mais, né? 30 anos fazendo assim, mas eu acordava muito cedo quando eu nadava. Né? Então, isso para mim foi um gatilho. Eu nunca fui uma pessoa de acordar tarde. Eu nunca fui aquela pessoa que no sábado, vou ficar aqui até as 10 horas da manhã. Não. Eu também, eu era igual. Nossa, dificilmente dormia depois das 10. Quando eu era adolescente, sabe? Quando às vezes você queria assim, não, meus amigos, eu quero dormir igual meus amigos, que eu até às 10, eu tenho uns amigos que iam até as 2 da tarde. Eu ligava pra falar com os amigos, eu falava assim, tá dormindo? Como assim? Eu não consigo. Eu comemorava quando eu dormia até as 10h30. E assim, ficava assim, legal, eu tô próximo deles, né? Eu lembro disso. Lá em casa, por exemplo, eu acordo às 6 sábado, agora mais cedo, né, por causa da corrida e tal, mas 6h30 sem sono, né? E minha esposa dorme um pouco mais, né? Minha filha mais velha até me acompanha nesse estilo, né? Minha filha mais nova um pouco também gosta de dormir um pouco mais. Então, assim, o corpo vai pedir, por exemplo, se você quiser... Por isso que eu sempre acho melhor fazer as coisas de manhã, né? Eu também. Que te prepara, te faz um dia melhor. Porque no fim do dia você está mais cansado, enfim. Mas tem gente que só tem o fim do dia para fazer, beleza, né? Para mim, o que funcionou foi acordar mais cedo e fazer. Porque à tarde, eu me conhecendo tarde e noite, sempre vai ter um sofá, sempre vai ter uma obrigação, sempre vai ter alguma coisa. E no trabalho sempre tem uma reunião que estende, que tem sempre... É assim, a vida do trabalho, ela e sempre tem alguma ligação, acontece alguma coisa. De 5 da manhã não acontece nada, né? Não acontece nada. Então, assim, depende de você. Então, é o que eu faço, entendeu? Então, assim... É isso aí. Voltando à questão da maratona, tem esse fortalecimento, tem a parte nutricional, que para mim é o maior desafio. Primeiro que eu como muito mal, né? Quem me conhece, por exemplo, eu não gosto de verdura nenhuma, não gosto de legume nenhum. Então você come arroz, batata, eu vi uma piada boa que ele falou assim: eu não como legumes e verduras porque eu preservo o verde. Preservo o verde, né? Ao contrário, né? Eu tô preservando o verde. O verde, então, eu não tô como. Tô entendendo, você preserva o verde, é isso. Assim, tem que conseguir, né? Idealmente. Idealmente, né? Então, para mim é um sacrifício muito grande, né? Então, o que acontece? Para que eu consiga alcançar os objetivos, eu tenho a suplementação, né? E a suplementação é dinheiro, né? Então, você pode conseguir coisas muito mais em conta, mais baratas, se comer saudavelmente, né? Verduras, legumes, tudo isso. Sim, sem né? dúvida. É um desafio que para mim tá sendo muito... até hoje grande, mas eu estou tentando de alguma forma, não sei se com tanta, eu preciso, né, enfim, com tanta força assim como o resto. Mas então você tem a parte nutricional. Então você tem toda a questão de saber o que comer no almoço, no café, no lanche da tarde, na janta, né? Tem toda essa parte que você sabe que é fundamental para que o teu corpo tenha energia suficiente, né, para ser gasta naquela atividade que você está se propondo a fazer. Que é uma coisa de muita intensidade. E aí depois, e agora recente, você fez a sua terceira, né? Fiz a terceira. Até trouxe as medalhas isso, aqui. Conta aí. Né? O que acontece? A primeira maratona, como eu falei, foi em Sorocaba, né? Foi em Sorocaba, né? Que é perto aqui de São Paulo, 2023.
Foi muito legal. Minha Gente, família... a maratona, para quem não sabe, 42 quilômetros, tá? 42 Ponto 2. Não, a pessoa fala assim, que corre 42,195. 5,95, exatamente. Né? Então, essa foi a primeira corrida, 2023 foi muito legal, minha família toda foi comigo, assim como também no ano passado, foi Sorocaba, que é essa segunda medalha aqui, né? Que a família também foi comigo, foi uma festa pertinho daqui. Como a corrida começava às 5 da manhã, então a gente acabou pernoitando lá, embora perto, né? Próximo, né? Sim. E aí acontece, todo maratonista, quer dizer, teoricamente a maioria dos maratonistas, né? Gostaria de algum momento ter a oportunidade de correr uma Major. Conta aí, o que é uma Major? O que é uma Major, né? Existem 7 maratonas no mundo que são consideradas as Majors, são as principais maratonas percorridas pelos principais atletas de elite, e também tem amadores, obviamente, de elite da maratona, que são os 42,195, né? São 7, né? Nas Américas temos 3, que é nos Estados Unidos, que é Boston, Nova York e Chicago, né? Na Europa nós temos 2, que é Londres e Berlim, e nós temos uma no Japão, Tóquio, e agora em Sydney, que entrou agora recentemente, né? No hall, né? Então todo mundo que curte esse ambiente de corrida, de maratona e tal, almeja um dia, um sonho, né? Correr uma Major. E como é que é? Se eu quiser correr, eu corro assim? Como é que funciona? Não é assim, porque imagina que o mundo inteiro, esse pool de gente, né, quer correr uma Major, né? Então, para você entrar numa Major, existem algumas portas, né? Então, por exemplo, uma porta para você correr uma Major você se inscreve no sorteio, né? Por exemplo, a última maratona de Londres, que correu agora, né? Tiveram 1 milhão de pessoas inscritas para o sorteio. Nossa, e quantas correm? Quantas correm? Dependendo, o máximo que tiver é 55 mil pessoas correndo. Nossa, então é Só bem que- difícil. só que 5% das pessoas conseguem, né? E mesmo assim, imagina que a quantidade de vagas destinada ao sorteio é muito menos que isso. Claro. Então é muito difícil você ser sorteado. É uma forma de você correr uma Major. Outra forma de você correr uma Major, dentro da sua faixa etária, existem índices, né? Por exemplo, para minha faixa etária, que é de 50 a 55 anos, você tem que correr a maratona para Chicago, por exemplo, em 3 horas e 20. Se você correu alguma maratona que é homologada pelo World Athletic, né, que é a associação que É cuida... como se fosse, você tem que fazer uma prova, dependendo do seu tempo, você pode postula. ter um acesso para você entrar. Você postula ingressar direto via seu tempo. Boston é assim também. Boston, assim, cada Major tem um tempo específico, né? Sim. A de Chicago, por exemplo, é 3h20. Se você tem uma maratona, aqui no Brasil temos a maratona de Porto Alegre, a do Rio e a de São Paulo, 2 de São Paulo, que são homologadas pela World Athletic para você fazer, se você tiver completar lá um tempo X, ela entende que essas 4 são maratonas sérias, então são homologadas, tem o selo deles, então você pode postular, né? Essa é a segunda forma de você entrar. A terceira forma de você entrar é via doação, porque essas majors têm um hall de instituições de caridade Que elas promovem e são parceiras, né? Então você pode fazer uma doação para caridade dessa, uma instituição de caridade dessa, né? E aí ela pode aceitar esse valor X, e aí com contrapartida ela te dá uma entrada para você correr aquela maratona. Entendi, que legal. E a última é a agência de turismo, né? Existem poucas agências de turismo homologadas por essa associação que te permite, aí te vende, aí vai te vender o pacote, né? Vende a passagem aérea, o hotel. Passagem aérea não, mas o hotel e a entrada. Entendi. Só que aí o preço é lá em cima. Sim. Não é uma coisa filantrópica, né? A gente tem visa lucro, né? Sim. Então são essas 4 modalidades que você consegue ingressar numa Major, né? Então, por exemplo, eu e um amigo meu, o Gui, nós nos inscrevemos para Chicago esse ano passado. Porque quando encerra a maratona, por exemplo, Chicago encerrou agora 12 de outubro. Então, 1 semana, 2 semanas depois, já abre a inscrição para o sorteio para 2026. Entendi. Então, ele se inscreveu ano passado, né? Eu fui sorteado. Nossa, que bom! Nossa, então uma sorte assim. E você descobre quando que você é sorteado? Então, eles dão a data, né? Eles dão um período, né? E mandam um e-mail para você. Mas é quanto tempo antes da maratona para você se preparar? Ah, não, mas aí já. Eu imagino que são 6 meses antes.
mais ou menos. Você já tem que estar treinando, Já né? tem que estar treinando. Você que vê é lucro. Na verdade, essa é a ideia, né? Entendi. Então eu fui sorteado, né? E aí foi uma grande bênção de Deus mesmo, né? É uma experiência É uma muito... experiência muito legal, enriquecedora, né? O evento em si é muito rico, né? Eu tive a oportunidade de ir com a minha esposa. Esse meu amigo Gui, que se inscreveu, não fosse mesmo assim ele quis ir, né? Ele foi com a Liz, com o filho, o Rafa, né? Teve com a gente lá na torcida e tal. Foi uma experiência, assim, indescritível, né? Indescritível como... Aí, obviamente, você tem um objetivo, né? Agora você tem um objetivo certo lá, né? Então você vai se preparar para aquilo. Sim, é outra coisa. É E outra aí, quando você vai se preparar para aquilo, você... Chicago, por exemplo, é considerada uma das maratonas mais planas das majors, né? Que ajuda muito. Pô, nosso amigo de casa, né? Que imagina que você vai correr 42 quilômetros. Quanto mais reto, melhor, né? Imagina você correr subindo, pegar descendo. pirambeira. Subindo, descendo, subindo, descendo. Cansa, né? Sim. Entendeu? Então, algumas majors têm uma altimetria chatinha, né? Chicago não. Então a gente correu lá, né? A gente nós treinamos aqui, tínhamos uma ideia de tempo que a gente queria concluir. Eu queria concluir a maratona em 3 horas e 15, né? Acabei fazendo em 3 horas e 19, mas enfim. Aí você tem que se preocupar de não se lesionar, né? Você tem que se Claro, preocupar com o seu peso. Então, as viagens, eventos, tem que estar tudo muito controlado. 6 meses. Não é uma semana, 2 semanas. São 6 Então, meses. e me conta isso, né? Porque eu queria que você contasse essa experiência. Porque você muda a sua vida, né? Muda. Então, a gente tem a nossa fé, que é a nossa parte mais importante e o que sustenta, mas o esporte ele entra como ingrediente aí de mudança de vida, de como a gente age, coisas que a gente fala não e sim, porque a gente tem um objetivo. Como é que isso mexeu, assim, comparado você antes, lá com 110, e pra frente? Como é que isso mexeu na sua vida, né? Em questão de disposição, né? Então, várias coisas, né? Saúde mesmo, mas você deve ter feito vários exames, você viu Com certeza. coisas melhorando, né? Índices melhorando. Paulo, nas suas cartas, né, a Romanos, a Tessalonicenses, né, ele comenta muito sobre essa questão da seriedade que nós devemos tratar o nosso próprio corpo e nossa própria mente, né? Você, no início do programa, mencionou um dos versículos da carta de Paulo aos Romanos com relação a essa parte que a gente precisa ter cuidado com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Quando a gente entende corpo, eu entendo corpo, não é só a parte motora, é a parte da cabeça também. Sem dúvida. Né? Em outra parte, Paulo fala que nós devemos transformar a nossa mente. Não é isso? Sem dúvida. O ganho não tem comparação com relação, por exemplo, quem me conhece sabe que sou uma pessoa um pouco agitada, não tem muita paciência. Minha família que eu diga, né? Não tem muita paciência, né? E com esse processo, né, de você ter um corpo mais saudável, a sua mente mais saudável, você consegue trabalhar questões melhores, interpretar questões melhores, poder somar mais na própria igreja, porque aqui na nossa igreja, por exemplo, nós temos muitas atividades. Muitas atividades. Sim, né? muito. E a palavra de Deus fala que a seara é grande, se feitos são poucos, né? Então você acaba se envolvendo com diversos trabalhos, não é isso? Se você não tiver minimamente bem de saúde, você não consegue, entre aspas, entregar aquilo que você gostaria de entregar e muito que a igreja que Deus espera que você entregue. Isso aí não é só questão física, é mental também. Porque mexe, né? Porque mexe, por exemplo, eu com 112 quilos me cansava muito mais, eu ficava menos disposto, eu ficava até questão de atenção, até questão de paciência, né? Era uma outra pegada. E uma coisa que é incrível, não sei se você, com certeza você percebeu que, ainda mais na maratona, você aprende a escutar teu corpo e você sabe,
eu tô ficando doente, você sabe que você vai ficar gripado, você percebe se você tá bem, se você comeu, tem uma coisa que te fez mal, porque você fica mais sensível no sentido bom, né? Você Sim. entende? Porque você corre e você fala assim, hoje eu tô me sentindo bem, hoje faltou carboidrato, porque eu tô com um Isso. pouco glicogênio aqui para fazer Isso. força. Você aprende a escutar melhor o corpo, né? Exato. E assim, e isso você está trazendo para a esfera do esporte, você também está trazendo para a esfera do teu trabalho que você faz, daquilo que você dedica, daquilo que você entrega para o Senhor, né? Então, por exemplo, você falou em disciplina com relação à questão mental, né? Essa disciplina você pode trazer para outros campos da sua vida, que às vezes está meio bagunçado, né? Por exemplo, todos nós sabemos do quão importante é ter uma vida devocional, né? Quando você começa a viver na parte esportiva disciplina, você pode trazer isso também para sua vida do dia a dia. Perseverar na oração. Perseverar na oração, né? Então, assim, nunca é dissociado a questão de saúde, de prática da sua vida, porque você é um, né? Ah, não, o Alan que trabalha é um, o Alan que está na igreja é outro, o Alan que participa... Não, é o mesmo Alan. É o mesmo Alan. Entendeu? Então, assim... eu, por experiência própria, nossa, bati aqui no microfone de novo, vi os benefícios que a prática esportiva rotineira, e no meu caso de performance, trouxe para mim no ambiente. Eu sou, por exemplo, as pessoas até brincam comigo, né? Eu sou um camarada que dificilmente demora para responder o WhatsApp. Então eu estou muito ligado, né? Então tem o WhatsApp, eu estou no trabalho, então você me mandou, pingou aqui, se eu consigo, eu respondo. Então dificilmente você vai ver uma resposta minha pro dia seguinte, ou por horas depois. É estilo, não estou falando que é certo ou errado, tá? Responder e-mail, pinga um e-mail, aquela ligação, você conhece a pessoa, peraí, você está ocupado, mas você termina e já liga. Então isso te dá um vigor natural quando você está praticando uma atividade esportiva natural, do que você não está praticando nada, que você se sente cansado por qualquer coisa que você faz mínima. Sim, Né? sem dúvida. E você exponencia isso para tudo na sua vida, inclusive a parte do trabalho que você entrega, o serviço que você entrega para o Senhor, né? Então, se você ficar 3h15 correndo no frio de Chicago, você consegue ficar um dia todo em pé recepcionando as pessoas na igreja, tranquilo. Isso é muito fácil, né? Muito fácil, é moleza, né? É moleza. Então, assim, tratando essa parte, né? Porque eu não dissocio, a minha vida é uma vida única. Eu sou o mesmo crente, não trabalho no esporte na igreja. Sou mesmo filho do Senhor, não trabalho no esporte na igreja. Então, por exemplo, voltando à questão da maratona, isso que você falou, de você escutar propriamente, não ficar doente e tal, nada disso, né? Eu peguei uma gripe muito pesada 4 semanas antes da maratona. E aí, só que como o nosso organismo está muito ativo, então ela foi pesada, mas o seu corpo, a sua imunidade está muito forte também. Isso também Você recupera muito mais rápido. Recupera mais rápido, né? E aí minha esposa pegou essa gripe, né? E ela ficou mal. E aí a gente foi no hospital, ver que foi 2 dias. Quando a gripezinha basiquinha, 2, 3 dias resolve, mas depois de 3 dias ficou persistente, mal, a gente foi e tal, ela olhou lá, fez o exame e tal. A plantonista médica lá falou assim: vou fazer um exame de Covid pra você. E ela estava com Covid. Então, provavelmente, eu devia estar com Covid também. E aí, por exemplo, você com um planejamento de 6 meses, tem que pensar na sua imunidade, como é que você lida com gripe e tal, com todos os fatores externos, né? Então, por exemplo, eu fui essa gripe minha não passou, e eu acredito até que eu estava com Covid também, né? Mas por causa do período já não mais transmitia, porque depois de 5 dias, 6 dias você não transmite mais e tal. Sim, mas aí você toma os remédios, enfim. Então eu fiquei com o ouvido meio surdo, né? Entupido de catarro, tal, catarrado, até na prova, né? Isso impacta aquele planejamento de 6 meses. Então, por isso que assim, se você se propõe a isso de forma performar, é uma disciplina em tudo. Então muda muita coisa na sua vida, né? Alimentar, esporte, cuidados médicos tem que ter, né? Você tem que tomar, a pessoa tem que estar acompanhando, foi gripado, então peraí. Ou você não pode ficar gripado, você tem que tomar uma dieta rica, né? Em Sem suplementar, vitaminas e tal, suplementado. Sim.
Mas aí nós fomos lá, né, e corremos a Chicago, que é essa medalha aqui, né, Que legal, parabéns. que é uma major, né, a Chicago. É uma cidade linda, não conhecia, não tinha ido a Chicago lá ainda. E agora, qual é a meta? Agora a meta, Né? a meta que eu Já tenho... contou pra esposa qual que é a Não, meta? sabe. Primeiro que ela tomou gosto, né, assim, de estar comigo, né, assim... Claro, de viajar porque junto. foi um evento muito bem organizado. Essas mesas são muito bem organizadas. Então é uma festa. E, por exemplo, no caso de Chicago, é o evento principal da cidade no ano. Então a cidade respira a maratona num período pré-maratona. Que legal. Né? Então toda a cidade em volta disso, as pessoas saem com a medalha depois, aí tem um lugar que você não paga lá, porque o pessoal dá parabéns para você na rua, né? É uma festa e é muito grande, é muito grande. Aqui no Brasil, tive o prazer de correr as 2 Sorocabas, correr algumas meias, né? Você vê torcida no início E no final. e no final, né? Lá não. Lá são uns 42 quilômetros. Você está desacostumado. Às vezes chega a te incomodar, né? Porque assim, no dia anterior foi um fato engraçado, que a gente pegou um Uber para ir para a cidade, né? Aí o Uber falou, ó, amanhã os Uber amanhã é o dia da maratona, né? Os Uber não trabalham. Aí a gente falou assim, como assim o Uber não trabalha? Como é que a gente vai para lá, tal? Não, porque amanhã a cidade vai fechar. A gente não vai conseguir entrar em Chicago. Eu falei, mas como assim? Então, vai fechar tudo porque milhões de pessoas estão na rua. Eu falei assim, milhões de pessoas? O cara tá exagerando aí, milhões de pessoas. Não é milhões, como assim milhões de pessoas? Que nada, deve ser um pouquinho ali espalhado e tal. Não, eram milhões de pessoas na rua. Era gente nos 42 quilômetros, 195, torcendo por você ali, gritando. Eles distribuem o sininho, tá tocando sininho. Aí tem as torcidas dos parentes que vão, né? E bota aí um camarada que fez um rosto enorme da pessoa. Porque é tanta gente que você passa, aí aconteceu comigo, inclusive, passa pela tua torcida, às vezes você não sabe que a pessoa tá lá, porque é muita gente gritando. E aconteceu comigo, por exemplo, meus amigos e minha esposa me filmaram passando, mas não me viram. Né? E eu não os vi. Porque é muita gente gritando, tá uma festa, assim. E aí, qual é a meta? A meta é fazer as 7 majors. É completar. É completar, que chama da mandala, né? Entendi. A famosa mandala das majors, né? E legal. ano que vem nós estamos tentando ver se dá pé Berlim, né? Que a gente se inscreveu pro Também sorteio. é uma plana, né? É uma plana, né? Seria a segunda plana, depois a mais plana é Tóquio, né? Mas aí Tóquio provavelmente vai ser uma das últimas, se não for a última, porque é mais longe, é muito mais caro, Sim. entendeu? Então Legal. precisa ter um planejamento financeiro também, porque é uma viagem que não é barata, né? Sim. Olha, eu queria te agradecer. A gente podia ficar aqui mais umas 2 horas batendo Falar de corrida papo, aqui, a gente fica aqui falar o dia de inteiro. corrida. Eu te agradeço muito, Prazer estar com muito, vocês muito aqui. mesmo. E que te deixar um espaço final para você dar um recado para os nossos irmãos que estão ouvindo essa Certo. nossa conversa. Se você tiver um último recado para Sim. passar. Olha, gente, não espera algo ruim acontecer para você começar a mudança na sua vida, né? Eu acho que eu tenho certeza que Deus nos deu saúde, nos deu fôlego de vida, e a gente consegue, com muita disciplina, muita força de vontade, mudar hábitos na nossa vida, mesmo você que é às vezes sedentário, acha que não tem, nunca vai conseguir chegar ao seu dia, depende único e exclusivamente de você dar o primeiro passo e ser perseverante, né? Como eu comentei, eu tinha 112 quilos e estou agora correndo uma maratona e incentivo a todos, não digo uma maratona, né? Mas que pratique uma atividade esportiva que vai trazer retorno de saúde, qualidade, longevidade com qualidade. Não é, às vezes, não é estético. Isso é consequência que pode vir. Mas o fator primordial é a mudança de hábito mesmo, mudar a sua forma de pensar, a sua forma como enxergar o seu dia a dia, né? Então, se você puder deixar uma mensagem, faça isso, crie esse hábito que você vai ver o benefício, não só para você, mas para todas as pessoas que te cercam, família, amigos, igreja, trabalho. Isso vai trazer benefícios que você talvez nem consiga imaginar,
Mas para isso, desde você dar o primeiro passo. Muito bom. Gente, foi ótimo ter vocês aqui. Eu agradeço a audiência. Vocês sabem que o Viva Mais ele é toda quarta-feira, 9h30 da noite. A gente está aqui sempre trazendo conteúdo da mais alta qualidade para ajudar você a repensar a tua vida, olhar para a saúde e olhar como algo que Deus deu para gente, para que a gente tome conta da nossa saúde, preserve ela e consiga ir em frente, sendo melhores. A gente indo um processo que é contínuo. Então, eu te agradeço, a tua audiência, compartilha esse episódio com os teus colegas, te agradeço de novo, Alan, pelo seu tempo, e até a próxima, meu irmão, e nunca se esqueça, o teu corpo é o templo do Espírito Santo, e a gente tem que ser mordomo fiéis, sermos mordomos fiéis e cuidar do nosso corpo, porque ele foi um presente de Deus. Até a próxima e uma boa noite. Boa noite, tchau.